Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Quem tem a grata satisfação de cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o seu irmão, pastor José Maria Duarte. Contamos com os trabalhos de secretaria da minha querida esposa, a missionária Lídia Faria Duarte. Estamos iniciando a nossa live dominical, Jesus Cristo, a verdade que liberta, baseada nas palavras do Senhor Jesus Cristo, inseridas no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diletos irmãos, diletos internautas, por gentileza, envie-nos mensagens, diga-nos o seu nome, a cidade ou estado onde você mora, faça seu pedido de oração e nós, com muito prazer, estaremos anunciando aqui o seu nome, orando por você, orando por todos os seus familiares. Permitindo Deus, hoje estaremos iniciando uma série de mensagens e as mesmas estão baseadas no Salmo 37, Salmo de Davi, Salmo 37, versículo 5, que nos diz assim a palavra de Deus: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. São três verbos. Verbos é a palavra que exprime ação. Entregar, confiar e fazer. Quando nós lemos a história da humanidade, a história inserida no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, o livro do começo de todas as coisas, nós encontramos Deus criando todas as coisas pela sua palavra. Mas o homem foi formado pelas próprias mãos de Deus, quando a Trindade se reuniu e resolveram criar o homem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim o homem foi formado, mas infelizmente, pela desobediência do homem, entrou o pecado e pelo pecado a morte. E o homem ficou separado de Deus por causa do pecado e assim perdeu ele o grande privilégio de viver para sempre. Deus, ele fez o homem não para morrer, mas ele fez o homem para que ele pudesse viver eternamente. Mas o homem desobedeceu a Deus. E por causa da sua desobediência, ele perdeu o privilégio de viver eternamente. O pecado entrou na vida do homem e pelo pecado a morte. E a Bíblia nos diz que a morte significa separação. O homem ficou separado de Deus devido ao pecado. Mas Deus planejou para o homem a sua salvação eterna. E o homem
quando Deus o procurou para falar com ele, infelizmente o pecado já tinha dominado o seu ser e o homem então tentou esconder-se de Deus. E Deus o procurou e chamou pelo seu nome: Adão, Adão, onde tu estás? E Adão disse: ouvi a sua voz e temi, e escondi-me. E Deus disse: então você comeu do fruto do qual eu havia lhe dito que dele não comesse. E assim nós encontramos a primeira dispensação, a dispensação da inocência. Nós não sabemos quantos anos durou a dispensação da inocência. A Bíblia nos diz que Adão viveu 930 anos, porém ela não nos diz quantos anos Adão viveu no seu estado de inocência. Não sabemos se foram milhões, bilhões, trilhões ou assim sucessivamente, mas o homem perdeu o grande privilégio. E nós encontramos na história humana os primeiros 2 filhos que foram dados, que nasceram a Adão e Eva. A história nos diz que Adão foi pai de 70 filhos, apesar que a Bíblia ela não nos fala, isso aí são os historiadores, que diz-nos que Adão foi pai de 40 homens e 30 mulheres. Mas os 2 primeiros filhos, Caim e Abel, infelizmente encontramos o Abel sendo morto pelo seu irmão por causa da inveja, porque ele procurou agradar a Deus. Ele então fez aquele altar, e no altar estava então ali aquele animal sacrificado. E olhando para o altar de Abel, parece-nos à primeira vista ser um altar feio, salpicado de sangue, mas era então o altar que agradou a Deus, estando verdadeiramente no plano de Deus. Caim entregou-se para o pecado, deixou que Satanás entrasse no seu coração, semeasse a inveja, e da inveja, infelizmente, ele foi o primeiro homicida, se levantando e matando o seu irmão Abel. Mas a história continua e nos diz do terceiro filho de Adão e Eva, cujo nome era Sete. E a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 26, nos diz que a Adão e Eva nasceu-lhe outro filho. E eles disseram: Deus nos deu um filho para nos consolar, porque Caim matara o seu irmão. E Gênesis capítulo 4, versículo 26 diz: a Sete nasceram filhos, Enos, e começou então a invocar o nome do Senhor. Nós sabemos que da linhagem de Sete foi a linhagem que entregou a Deus, o que significa entregar o caminho a Deus. Quando a Bíblia nos fala de caminho, ela está nos falando acerca das nossas vidas. Quando nós entregamos as nossas vidas na mão do Senhor. E a linhagem de Sete, a linhagem abençoada por Deus. Infelizmente,
A linhagem de Caim é a linhagem da humanidade rebelde, a humanidade que se entrega ao pecado, a humanidade que se entrega, enfim, a tudo aquilo que desagrada a Deus. E, infelizmente, a maioria tem feito assim. E nós, durante esta série, permitindo Deus e o Espírito Santo inspirando-nos, nós queremos falar acerca de vários personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar de Enoque, no capítulo 5, versículo 24 de Gênesis. A Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus. Olha que bênção! Diz-nos que Enoque viveu 365 anos, mas ele andou com Deus. Foi uma vida dedicada a Deus, foi uma vida consagrada a Deus. E Deus se agradou de tal maneira de Enoque, que um dia a família de Enoque estava esperando seus filhos, sua esposa, quem sabe com a alimentação preparada, mas Enoque nunca mais foi visto, porque a Bíblia nos diz que Deus para si o tomou. Que maravilha! Enoque entregou a sua vida, ou seja, entregou o seu caminho, os seus desejos na mão do Senhor. E aqueles que fazem a entrega para Deus, ainda que passem por muitas dificuldades, por muitos problemas, mas a mão de Deus está estendida para abençoar. Por isso a Bíblia nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O que é confiar? É saber que a pessoa a qual a sua vida está entregue tem cuidado, não deixa perecer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Enoque é um exemplo extraordinário. Enoque é o símbolo do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ela tem 3 linguagens específicas. A Bíblia fala-nos literalmente, fala-nos simbolicamente e fala-nos também tipologicamente. Enoque é o símbolo da igreja que será arrebatada. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele agradou a Deus. E quando alguém agrada a Deus, quando alguém faz a vontade de Deus, as mãos de Deus estão sempre estendidas para abençoar. Enoque foi abençoado porque ele confiou no Senhor. Certamente foi cercado de problemas. Qual a família que não tem problemas? Quem sabe você está passando por problemas. Quem sabe você está passando por muitas dificuldades. Mas nesta tarde, que as palavras deste salmo possam servir para você. Entrega a tua vida. Não entregá-la para o mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não é entregá-la ao pecado, não é entregá-la aos prazeres deste mundo, porém é entregar nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Enoque é um exemplo extraordinário. A Bíblia ela está repleta de bons exemplos, mas também de maus exemplos. Nós citamos aqui exemplos positivos. Foi o caso de Abel, que procurou entregar a sua vida. Infelizmente, citamos de Caim, que representa
a linhagem perversa, a linhagem incrédula, a linhagem que infelizmente está caminhando para a perdição. Nós nos entregamos a dois senhores, a Deus ou a Satanás. Ou iremos para o céu com a salvação do Senhor, ou estaremos no inferno com Satanás. É nós, Deus deu-nos o livre-arbítrio. É nós que temos que tomar a decisão. Não foi a esposa nem os filhos, mas foi Enoque que tomou esta decisão de servir a Deus, e Deus para si o tomou. Mas vamos mencionar também outro personagem bíblico. E esse personagem é Noé. A história de Noé, ela começa justamente no capítulo 6 do livro de Gênesis. Capítulo 6, 7, 8, 9 e 10. Fala-nos então de Noé e seus descendentes. Como vivia Noé? Noé viveu no tempo em que a terra estava cheia de violência. Quando nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, Deus então disse as seguintes palavras: não contenderá para sempre meu espírito com o homem, porque ele é carne e os seus dias serão de 120 anos. O pecado é abominável diante de Deus. O pecado, ele traz condenação de Deus para o homem. Mas o próprio Deus tem nos aberto uma porta, a oportunidade para a salvação. E antes, quando Deus então resolveu que exterminaria com toda a carne, com a humanidade, os animais, enfim, mas a Bíblia nos diz que Noé achou graça diante de Deus. Por que Noé achou graça? Porque ele procurava se desviar do pecado, ele procurava ter uma vida íntegra, uma vida de separação, e ele agradou a Deus de tal maneira que, no meio daquela geração tão perversa e corrompida, Deus o escolheu por uma missão. A Bíblia nos diz que Noé tinha cerca de 500 anos quando ele foi chamado por Deus. Deus o chamou e Deus lhe deu um trabalho especial. E Deus lhe disse: olha, eu vou exterminar com toda a carne sobre a face da terra, mas eu tenho te escolhido, você vai preparar uma arca. E vemos Deus dando ali todas as medidas, a madeira que deveria então ser construída. E a Bíblia nos diz que Noé fez conforme a vontade de Deus, ou seja, Noé se entregou nas mãos do Senhor. Quanta zombaria, quantas críticas aquele homem sofreu durante 100 anos, porque a Bíblia nos diz que ele tinha 500 anos quando o Senhor Deus o chamou, e a Bíblia nos diz que quando ele entrou na arca com a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras, ele tinha 600 anos. Portanto, durante 100 anos, Deus deu oportunidade para que os contemporâneos de Noé se arrependessem dos seus pecados, ou seja, das suas práticas pecaminosas, enfim, de tudo aquilo que tinham cometido.
e pudessem então ser salvos, entrassem na arca. Mas Noé saiu pregando, a Bíblia nos diz que Noé, o pregoeiro da justiça, saiu anunciando a destruição de toda a carne sobre a face da terra, mas também anunciando uma salvação, anunciando uma oportunidade. Deus sempre dá uma oportunidade para a salvação do homem. Quem sabe você que está vendo esta live, Deus tem te dado oportunidade. Deus é o Deus das oportunidades, e Ele deu durante 100 anos a oportunidade para que os contemporâneos de Noé pudessem aceitar a salvação preparada por Deus. Deus é aquele que condena, mas é o Deus que abre uma porta para a salvação. Por isso a Bíblia, no seu textuário, nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus também, na grande comissão da igreja, disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É a tua oportunidade de salvação. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, como é bom confiar em Deus. Deus nunca nos decepciona. Eu mesmo, na minha própria vida, eu tenho esta experiência com Deus. Durante todos estes anos, em que por misericórdia de Deus estamos servindo, Deus tem nos dado a vitória, tem nos abençoado de uma maneira extraordinária. E eu vos digo, vale a pena servir a Deus, vale a pena entregar a vida ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Você que está decepcionado com tudo e com todos, quem sabe abandonado pela sociedade, abandonado pelos seus parentes, abandonado pelos seus amigos, ou nesta tarde, o Deus que sempre dá uma oportunidade, o Deus que deu uma oportunidade para os contemporâneos de Noé, está também hoje em pleno século 21, dando-nos a oportunidade. Hoje nós não anunciamos uma arca, mas anunciamos Jesus Cristo. Jesus não é um Salvador, porém Ele é o Salvador. Jesus é o único Salvador, é o único que pode perdoar os teus pecados e dar ordens ao anjo para escrever o teu nome no livro da vida. Que Deus em Cristo nos abençoe. Meus amigos, pense bem. Amanhã pode ser muito tarde, mas hoje Cristo quer salvá-los. Você quer ser salvo? Entregue-te a Jesus Cristo. Jesus não é uma religião, porém Jesus é a salvação da tua alma, é a salvação de tua família. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que Deus nos abençoe. Nós vamos continuar, iremos falar das dispensações. São 7 dispensações que a Bíblia nos apresenta. O que é dispensação? É um período do qual Deus tratou com o homem de uma maneira. Nós temos a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, da lei
da graça, da qual nós estamos vivendo, dispensação da graça e, por fim, a dispensação milenial. Que Deus em Cristo nos abençoe. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Nós queremos aqui enviar uma saudação especial ao meu filho André, sua esposa Hélida, e um beijinho especial para o meu querido netinho Benício. Ô Benício, você é um menino muito lindo, inteligente, líder, você é uma bênção. E o vovô Bazoco e a vovó Baixinha te amam muito, viu? Um beijinho para você, um abraço para o André, para a Hélida, e também para a Lidiane que esteve conosco aqui, e nós já estamos com saudade de você, viu, Lidiane? Um abraço para a jornalista Lidiane, um beijinho para minha querida netinha, a Giovana. A Giovana é uma benção. Ela ora com o vovô, né? É uma benção. Giovana já orou por mim, fui curado. E ela ora na hora das refeições, é uma benção. Ô Gigi, um beijinho para você, do vô Zé e da vó Lídia, viu? E também mandamos uma saudação para a minha filha Késia, lá em Itatiaia, para o Luiz Fernando, nosso genro, para a Maria Fernanda, nossa neta primogênita, e também para o Otávio. Ô, Otávio, não tenho esquecido de você, viu? Um abraço para você, e também uma saudação especial ao pastor Ananias Cândido Diniz, que sempre está nos dando aquela força, sempre enviando mensagem para nós. Deus abençoe. Um abraço ao nosso pastor e mestre, pastor Ananias Cândido Diniz e toda a sua família. Glória a Deus. Nós queremos também enviar aqui uma saudação toda especial para a minha querida cunhada Raquel Faria, lá de Itajubá. Ela colheu mais uma rosa no jardim da sua existência no dia 3 desse mês. 3 de setembro, fez aniversário. Raquel, que Deus te abençoe, muitos anos de vida, muitas felicidades, que você continue sendo esta evangelista abençoada, que anuncia a mensagem da salvação. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos aqueles que têm nos ouvido nossa live. Graças a Deus, nas últimas lives, nós temos tido mais de 250, 300 visualizações da nossa live. Que Deus abençoe a todos aqueles que estão visualizando, ouvindo, sendo abençoados. Nós vamos orar agora, vamos orar pela Raquel e orar por todos aqueles que completaram aniversário nesta semana próxima passada. Receba aí a bênção em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, oramos a favor dos aniversariantes. Quero apresentar a Ti, Senhor, a minha cunhada Raquel, abençoa, dai-lhe, Senhor, muitos e muitos anos de vida, dai-lhe graça, continue usando a Tua serva nas Tuas mãos, porque o Senhor é aquele que usa, o Senhor é aquele que abençoa. Que a vida da Raquel seja sempre abençoada por Ti, Senhor, dirigida pelo Teu Santo Espírito. Abençoa todos os aniversariantes, em nome de Jesus. Oramos e abençoamos todos os aniversariantes, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos fazer uma oração especial pelos enfermos. Você que está doente, você que está desenganado pela medicina, nós vamos agora orar. Creia na bênção do Senhor.
Receba a oração da fé em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, nós oramos a favor dos enfermos. Quantas pessoas, Senhor, estão enfermos nas suas casas, outros internados nos hospitais, nas UTIs, quantos desenganados pela medicina, quantos abandonados, Senhor. Mas em Teu nome agora nós oramos a favor dos enfermos, repreendemos no Teu nome toda enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés, sai enfermidade nos ossos, pressão alta, pressão baixa. Oramos a favor dos diabéticos, esta enfermidade terrível, mas no Teu nome, Senhor, oramos, pedimos. Deus, pedimos a favor da nossa irmã Pedrina, Tua serva que tem, Senhor, infelizmente sofrido um acidente e com problemas na sua perna, mas em nome de Jesus, nós oramos pela irmã Pedrinha, repreendemos este mal. Senhor, Tu podes agora curar a Tua serva, repreender este mal. Repreenda, Senhor, em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida da nossa irmã, de todos os irmãos, de todos aqueles que porventura, Senhor, venha ver e ouvir esta mensagem, que sejam abençoados para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Nós estamos encerrando aqui a nossa live. Domingo próximo vindouro, se o Senhor nos permitir, nós estaremos novamente com a nossa live Jesus Cristo, a verdade que liberta. Quero agradecer minha querida esposa, missionária Lídia Faria Duarte, que sempre está ao nosso lado aqui, nos ajudando em tudo. Deus abençoe a todos os diletos irmãos. Fique com Deus. Uma semana felicíssima a todos, em nome de Jesus. Amém.